Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, os vereadores. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o coletivo Representa Taubaté, vereadora Elisa e Rafael. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos. A gente teve aqui um pequeno intervalo, período eleitoral, resolução do Conselho. Achamos melhor ficar assim, mas agora a gente voltou. Estamos quase ali, já um pezinho à frente do fim do ano. Eu fiz a conta, 10 semanas para o Natal. Então tem muito trabalho pela frente, né, gente? Apesar do que fiscalização não teve, mas o trabalho aqui deles continuou normal. A gente estava comentando justamente isso. Nossa, faz tempo que a gente não vai no fiscalização pública, né? O trabalho não parou, mas a gente ficou um mês aí, um vácuo aí de uns dias sem participar, né? Mas que bom que a gente está aqui de novo. Deu para acumular serviço, né, Rafa? Deu bastante. E uma coisa muito importante que os vereadores têm que fazer essa época do ano é pensar na LOA. Lei orçamentária anual, dá dor de cabeça para todo mundo, porque é complicado, né, gente? É muito dinheiro, vai passar de 1,7 bilhão, se não me engano, por aí. O orçamento da cidade vai ser bastante coisa, e vereador também tem emendas parlamentares, que no caso eles recebem uma parcela da verba para falar, não, eu quero que esse dinheiro seja aplicado aqui. No gabinete do Representa, isso tem acontecido, já vai ser a segunda vez, né? Ou a terceira? Segunda vez que vai pedir a ajuda da sociedade em geral. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente do edital Projetos que Representam. Bom, esse projeto é um projeto bem bacana, acho que bem caro para o nosso mandato também, né? O Rafa é produtor cultural, então entende bastante de editais. E eu também trouxe essa ideia a partir de outros parlamentares também a nível estadual e federal que também fazem editais, né? Então a gente faz um chamamento, todas as pessoas que querem participar, todas as instituições que querem participar, que têm uma necessidade no bairro, que tem alguma ideia, manda o pedido para a gente faz o levantamento de todos que vieram e aí faz uma seleção no nosso gabinete, claro, olhando para as nossas pautas também, mas é uma maneira muito bacana que a gente tem de conhecer bastante projeto, de conhecer bastante ideia da cidade. É desafiador, porque dá trabalho, dá muito trabalho escolher, né? E aí você tem que selecionar, então também a gente fica triste, porque queria abarcar todos os projetos, principalmente tem projetos muito bacanas que vêm e a gente não consegue mesmo pela questão da verba, né? Do limite, mas é um projeto que eu acho que deu certo e que a gente gosta bastante, que está um pouquinho diferente, o Rafa pode falar um pouquinho melhor sobre isso esse ano, ele está um pouco diferente, mas que ainda assim ele mantém a ideia que a gente tem de ser mais democrático possível e tentar atender o máximo de projetos que a gente consiga. Sim. É um edital público, né? Então as pessoas elas podem mandar os projetos para a gente faz uma seleção, são projetos das mais variadas áreas. Esse ano a gente ficou um tempo aí com as inscrições abertas, então a gente recebeu da população foram aproximadamente mais ou menos 100 projetos inscritos. E não podem falar que ninguém foi avisado. Toda sessão a Elisa falava na tribuna sobre isso. A gente fez uma baita divulgação, a gente tem esse acompanhamento dos conselhos, então nas reuniões de conselho a gente levou isso, avisamos os conselheiros, no Representa na Rua também, que é um acompanhamento que a gente faz dos prédios públicos, junto à comunidade nós também avisamos durante o ano. Encerrou agora dia 13 e a gente tem mais ou menos uns 100 projetos inscritos. A gente tentou fazer o edital de uma forma bem simples, que as pessoas respondessem pra gente o que era o projeto, por que ela estava fazendo, para quem que ela estava fazendo, quando ela ia fazer, onde ela ia fazer e quanto custava para fazer. A pessoa podia mandar uma folha de sulfite com essas informações ou podia gravar um vídeo. A gente tentou deixar da maneira mais acessível e democrática possível para todo mundo participar. E agora a gente está lá com um bolo desse tamanho de projetos para a gente avaliar e poder fazer a destinação das emendas. Vocês têm algum método já pré-estabelecido, tipo, a gente quer dar mais visibilidade para a cultura, a gente quer focar mais na educação, existe alguma coisa do tipo? Ou vai ser o que o coração mandar ou o que o bolso permitir? É essa junção, né? Lógico, como eu falei também, a gente tem as nossas pautas que elas acabam falando um pouco mais alto, principalmente quando é desempate. Mas a gente considera os projetos, considera o valor, faz um monte de consideração mesmo e tem essa coisa do coração também, né? A gente, o ano passado, e é o que eu falei, a gente conhece muito a cidade através, inclusive, dos projetos. E o ano passado a gente conheceu muita gente que a gente nem conhecia, né? E projetos, assim, que tinha
que tinha uma função e que era para ser desenvolvido de um jeito e tomou uma proporção enorme, maior, e a gente ficou super feliz. Então, assim, o coração, claro que eu acho que entra também, mas a gente tenta também equilibrar a questão do valor e das nossas pautas. No próprio edital, a gente coloca alguns critérios, alguns formatos de projeto que tem mais a ver com as pautas que a gente carrega, e que daí a gente vai ter esse olhar com um pouquinho mais de atenção para esse projeto. Metade dessa verba é obrigatória para saúde. Exato. Entra nesse edital ou vocês deixaram de fora, Taiva, também? Entra. Inclusive, essa é uma questão que o ano passado a gente não teve mesmo muitos projetos para a saúde, né? Então, nós tivemos muito para os outros 50% e para a saúde a gente não teve tanto. Mas esse ano eu acredito que a gente já tenha mais projetos para a área da saúde, porque a gente também trabalhou um pouco em cima disso, de conversar com as pessoas da saúde para falar para a gente, para mandar para a gente também projetos. Porque acaba que surgem muitos, mas a gente não pode, né? Pela legislação mesmo, a gente não consegue abarcar todos os outros. Então, a gente está na expectativa de que esse ano tenha mesmo aumentado para a área da saúde, porque daí o ano passado a gente acabou destinando conforme a gente achou, com orientações, mas do nosso jeito, sem projetos, né? Alguns valores. Bom, o prazo para apresentar essas emendas ainda está em aberto, né? Não chegou ao fim. Pra gente, aqui para a Câmara apresentar, 18 de novembro. 18 de novembro, então, talvez, em fiscalização de novembro, a gente traga aí, confirmando para vocês quais lugares, instituições, projetos vão receber essa emenda. Vai ficar aqui no suspense. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar de cultura, só que também de dinheiro. Vai valer no tema orçamento, que é o quê? Taxa de localização do Teatro Metrópole. Acho que o Rafael pode explicar um pouco pra gente. Os artistas não estão satisfeitos com essa taxa. Não, na verdade, essa taxa foi uma surpresa para todo mundo, né? A gente está questionando muito sobre o uso do Teatro Metrópole, mas, na verdade, essa taxa de localização é para todos os eventos que acontecem na cidade, as produções, eventos que precisam de montagem de uma estrutura. Então, todos têm essa taxa? Todos os empreendimentos da cidade têm essa taxa. Essa é uma lei que cobra, né? Que coloca onde a prefeitura pode cobrar imposto. Ela é uma lei de 1991. Mas para o uso do Teatro Metrópolis, tratando de um prédio público, nunca tinha sido observada a cobrança dessa taxa. Agora, esse ano, os artistas... Ano passado, teve uma reunião de pauta, que todo ano acontece, uma reunião que eles distribuem as datas para o ano seguinte. Então, os artistas, ano passado, já têm esse compromisso com a prefeitura de que vão usar o Teatro Metrópole em determinada data para apresentar a sua produção. As escolas de dança de Taubaté, por exemplo, elas dependem muito das apresentações que acontecem no final de ano para fazer as apresentações e arrecadar, inclusive, recursos para o ano seguinte. E aí, no meio agora, poucos meses antes da apresentação, chegou a notícia de que cada apresentação que acontecesse no Teatro Metrópole ia ter que pagar essa taxa de localização, que é um alvará. Sim, que não é um valor simbólico. Não é um valor simbólico, é um valor de R$900 ali para o tamanho do Teatro Metrópole e para o grupo que já paga um valor alto no aluguel do Teatro Metrópole, que está em torno de R$1.800. Que aí desse teatro você tem 400 e poucas cadeiras, mais que umas 30 não estão podendo ser usadas. E daí do restante você tem que deixar uma porcentagem para a prefeitura, você tem que pagar ISS, ECAD, técnico, aluguel de equipamento e som que o teatro não tem. Isso no Brasil, em Taubaté, ficando inviável. Tá ficando inviável a utilização do Teatro Metrópole pelos artistas da nossa cidade. Então a gente tem feito toda uma batalha mesmo para tentar rever essa taxa de localização, tentar procurar segurança jurídica para que essa cobrança não seja feita. Então a gente mandou um requerimento para a prefeitura respondeu esse requerimento, a gente fez um questionamento com o jurídico aqui da Câmara, que apontou que a cobrança ela é legal. Então a gente está tentando fazer agora pensando formas de modificar essa lei para que que os artistas possam apresentar e ser viável, né? Ter sustentabilidade, porque está ficando insustentável. Sim. Quando é um caso de um show de artista grande, sempre tem no Teatro Metrópole stand-up comedy, esses artistas que estão conhecidos no Brasil inteiro, eles conseguem pagar essa taxa, né? Mas os artistas da cidade, ou mesmo da escola, que estão apresentando o seu trabalho, fica puxado. Então, vamos acompanhar os artistas que nos assistem, podem procurar vocês então, né? Com certeza. Para discutir esse tema. Agora vamos falar de uma área que é mais da Elisa, que é convocação dos professores. Um requerimento aí solicitou informações. Vai ter contratação ainda esse ano? Já teve resposta? Ainda não, estamos quase, está no limite da resposta. Mas essa é uma questão também bem importante e a gente tem conversado. Eu tive uma reunião também lá com o executivo, né, com algumas pessoas da educação também, porque a gente
gente busca bastante esse diálogo, né? E uma preocupação, a gente vem já todo ano sofrendo com a falta de professores. Não é Taubaté, não é uma exclusividade, mas a gente está aqui. Não adianta eu falar de outras cidades se eu estou aqui, né? E na mudança de governos, né? Do antigo gestor para esse gestor, a gente teve um problemão, porque foram mais de 600 demissões de professores que estavam contratados, né, numa situação já delicada, de bastante tempo, o Ministério Público em cima, enfim. E aí, batalhou-se o ano passado para que tivesse concurso público, fez o concurso público com todos os problemas que ele teve, que a gente já falou aqui também, né? Mas, enfim, chamou bastante gente, chamou mais do que estava previsto no edital, mas ainda tem muita gente que precisa, não é muita gente, muita vaga, muito professor que precisa ser chamado. E a gente entende, a Secretaria de Educação acaba tendo um problema de logística do setor de atribuições, né? De poder fazer essas atribuições, porque agora começa a atribuição para o ano que vem dos professores que já estão efetivos, né? Então tem essa questão de contratação de novos, mas também tem a atribuição dos professores que já estão. Porém, se a gente deixar para o final do ano ou para o começo do ano que vem, toda a tramitação, porque você convoca, tem o período de exames, tem todo um trâmite, né, legal. E aí isso demora e a gente vai começar o ano novamente sem professores. Então, o nosso requerimento é para ter uma ideia maior dessa situação. Eu entendo que a Secretaria de Educação, às vezes, falta efetivo, mas precisa resolver, né? A gente precisa ir fazer um mutirão, eu até sugeri, falei para eles, façam um mutirão, chama quem precisar chamar aí para fazer um mutirão, coloca toda a equipe envolvida para essa contratação agora, porque se deixar para o ano que vem, nós vamos iniciar o ano mais uma vez com falta de professores efetivos. Então, nosso requerimento foi em cima disso. Concomitante a isso, nós temos a implantação da lei de 1/3. Era isso que eu ia comentar, porque esse já foi o argumento para jogar para o ano que vem. Não, a gente ainda está em processo de contratação. Exatamente. Então, assim, para a implantação da lei de 1/3, vai precisar de contratação? Vai. Ela não é tão significativa, tão absurda, né? Porque eu lembro que na época das discussões sobre a implantação de 1/3, tinha também essa dúvida de alguns vereadores, né? Ah, mas vai aumentar muito o número de professores. Não vai aumentar muito, vai aumentar, claro, porque os professores vão sair da sala de aula, né? Mas efetivamente com os alunos mesmo, a diferença não é tão grande, né? O que vai aumentar mais é que os professores estarão em trabalho fora, o que é muito importante e necessário. Enfim, então assim, o nosso requerimento é para a gente entender, com essa implantação de 1/3, tem as possibilidades de professores de educação física e arte serem também contratados, porque são aulas que os professores, principalmente de educação infantil e fundamental 1, de 1º a 5º ano, não estarão, então precisa estar um no lugar, né? E eu fico bem feliz porque, inclusive, a Secretaria de Educação tem se aberto a discutir isso, né? Não foi anteriormente discutido. Nós fizemos também questionando o plano de trabalho para a implantação de 1/3, não tinha sido muito discutido, mas agora eles estão discutindo, inclusive nos convidando para o debate. Então, a gente está, assim, feliz, mas a gente quer entender se ainda vai ter um esforço. A gente entende que é dificultoso, mas se vai ter um esforço ainda esse ano para nova contratação. Não tivemos mais chamamento. Já faz um tempinho que estamos sem chamamento de professores. Acompanho bastante o Diário Oficial, não tem vendo convocação de professores, só de outros cargos, né? Então, a gente está, assim, querendo entender, deve estar chegando já a resposta desse requerimento que a gente já fez faz algum tempo, e os próprios profissionais que estão na lista para serem chamados, inclusive de educação física e arte, estão procurando o nosso gabinete para entender, para ver se vai ser chamado, né? Então, a gente está nessa expectativa que, como eu falo, a gente não está cobrando a contratação apenas pelos professores que estão na lista para ser chamados, né? Mas principalmente pelo aluno, que é a peça fundamental da educação, né? A gente está aqui pelos alunos, a educação está para os alunos. Exatamente. Então, a gente está aguardando essa convocação para que os alunos iniciem o ano já com o seu professor efetivo na sua sala. E já que você mencionou os professores de educação física, tem um outro requerimento que afeta o trabalho deles. Pede aí manutenção das quadras cobertas das escolas. Quais escolas? Ou todas elas estão precárias? Isso.
A gente tem ainda escola, inclusive, que não tem cobertura nas quadras, né? Essa é uma situação até que eu lembro em algumas conversas na Secretaria de Educação também. Nós falamos sobre o PAR também, que é o Programa de Ações, né, do Governo Federal, que tem um programa para cobertura de escolas. Então, tem várias possibilidades que podem ser feitas em parceria, né? Mais especificamente, o nosso requerimento foi da escola Marta Miranda, no Novo Horizonte. A gente esteve lá na escola, precisava de manutenção lá na quadra, e aí nós voltamos e ainda não estava realizado, né? Então, a gente está falando mais especificamente de uma escola, mas a gente sabe, e os profissionais da educação e os alunos, né, os munícipes sabem também que são várias escolas que precisam de manutenção. Junto com isso também, agora tem, né, a prefeitura tem aberto pregões, né, para reforma de algumas escolas, principalmente as creches, que não entra ainda a escola a quadra coberta, mas a Secretaria também tem trabalhado e falado para a gente bastante que estão batalhando para reformar essas quadras. Então, a gente está continuando fiscalizando e cobrando a Secretaria de Educação pela execução dos serviços. Agora, o que precisa de reforma também, Rua Vicente Rodrigues Salles. O conserto foi feito, né? Foi. A gente tem vídeo para mostrar para vocês. O Rafa pode explicar um pouco melhor para a gente. Fica lá no bairro Cidade Jardim. Isso. Esses vídeos, inclusive, que a gente tem aqui, eles são do dia que eu e a Dalgisa estivemos lá, né? Essa foi uma demanda que chegou pra gente através do Cidadão Participa, que é um aplicativo, que é por onde os munícipes podem entrar em contato com o gabinete, trazendo as demandas para serem solucionadas. Então, é um aplicativo super simples, o munícipe faz o cadastro dele lá, coloca a demanda, o que ele está precisando para o bairro, e ele pode acompanhar a execução dessa demanda pelo aplicativo. Eu e a Dalgisa estivemos lá, verificando uma demanda que chegou, então, a gente encaminhou um requerimento, fotografou, fez vídeo, encaminhou para a prefeitura, e esse conserto, inclusive, já foi feito. Sim, o vídeo que a gente está vendo agora. Isso, a rua apresentava alguns afundamentos ali importantes, na câmera, inclusive, não dá para ver direito, mas você já vê que tem uns afundamentos e eram em bons trechos da rua. E essa rua é uma rua que ela é sem saída e no final dela tem um condomínio. Então, se desse uma cratera ali, abrisse um buraco, muita gente ia ficar sem poder sair, sem acesso. Então, foi uma preocupação para a gente mandou para a prefeitura. A prefeitura, nesse caso, muito especificamente, em alguns casos específicos também, tem atuado de uma maneira bem rápida. Eles encaminharam, e não era uma demanda da prefeitura, inclusive era da Sabesp. Então, poucos dias depois, a Sabesp já voltou, já arrumou, e a gente vai voltar lá agora para fiscalizar, para ver, passados alguns dias, como é que tá lá. Exatamente, dá para ver mesmo que o vídeo faz uma onda. Assim. Faz uma onda. Apesar de ser mais estreitinho ali, dá para ver. Tá complicado, mas vai acontecer, então. Esse aqui já foi arrumado. Já foi arrumado. Bom saber. É bom a gente trazer boas notícias aqui também, mostrar o que foi feito. Agora, outro assunto que a gente tem, né? A gente tem 3 moções para tratar. Moções são todas de aplauso? São todas de aplauso. O que é moção de aplauso? O vereador pode agradecer, mostrar para algum grupo, pessoa, projeto, que ele fez a diferença. Merece literalmente nossos aplausos. No caso, a gente tem aqui a Escola Professor Cezide Ambrogi, no desenvolvimento de projetos artístico-pedagógicos. A gente tem aí a imagem para vocês. E o que é esse projeto, né? Porque eles merecem o aplauso de todo mundo da cidade. Cezide é uma escola que começou a atuar com projetos voltados para a cultura, para a arte, para a sustentabilidade, e isso aproximou a comunidade, aproximou os estudantes e os professores, a equipe pedagógica, de uma atuação muito bacana ali. Inclusive, outras pessoas têm procurado o Cezide. Esses dias eu tive no HIT também, e a gente estava falando lá sobre alguns projetos, e a escola Cezide está com um projeto com o HIT. Eles estão, o HIT prototipou alguns tijolos que eles vão fazer com serragem, eu acho, e vão construir uma casa sustentável com esses tijolos. Então, é uma escola que não é municipal, ela é estadual, mas que tem, com essas ferramentas, desenvolvido projetos legais com a comunidade. A gente foi convidado para acompanhar o sarau de arte da Semana de Arte Moderna, que eles produziram lá. A gente, inclusive, trouxe um vídeo para vocês verem, que foi muito bacana. Então, a gente resolveu dar essa moção de aplauso também como incentivo para esses alunos que estão estimulados a fazer esse trabalho e têm feito de uma maneira muito bonita de se ver. Bem bacana. Vamos ver o vídeo, então. Vamos ver.
Só arte salva, né, gente? Para quem diz que arte, cultura, música não faz a diferença, faz toda a diferença, Faz né? Muita diferença. Exatamente. Agora, para encerrar o programa, que o tempo já está no final, temos mais duas moções, né? Uma ao Taubaté Rugby, pelo festival Vem Pro Rugby, e a CUFA Central Única das Favelas, pelas ações realizadas não só em Taubaté, mas em toda a região. Queria que vocês fizessem um apanhado dessas duas para a gente não estourar muito tempo do programa. Tá, vou tentar ser rapidinho, vamos lá. Bom, a moção do rugby, a gente estava ainda, agora há pouco, eu e a Giza falando com o moço do rugby, que é muito bacana o trabalho deles, e um aluno falou, nossa, mas o que é rugby? Então, o rugby, eles fizeram um festival no SESI, aqui de vários outros SESIs também, né? E com os alunos aqui de Taubaté também. E foi muito bacana com as crianças, né? E foi muito bacana, porque é um esporte ainda pouco conhecido, né? Então, quanto mais a gente der essa visibilidade, mais crianças podem conhecer e trabalha também muito com questões de valores. Isso é muito bacana, E né? às vezes tem uma ideia errada de que é um esporte violento, mas não é violento. E foi muito legal que eu cheguei. Eu fico com medo, que eu fico assim, ai meu Deus, vai bater, vai brigar, é violento. E não é, e é muito legal, assim. E o pouquinho que eu fiquei acompanhando, as famílias, sabe, assim, orgulhosas e contando sobre o projeto e falando como que é o trabalho de valores. E assim, tranquilas com as crianças ali. Então eu falei, gente, é tranquilo, dá pra jogar, bacana. E essa coisa do valor mesmo, dos valores, disciplina, vários valores que eles trazem muito forte, bem legal. E a CUFA veio aqui, entrou em contato com o nosso mandato ano passado, no início já do mandato, né? A gente teve algumas reuniões, foi super bacana, e a Dalgisa está bem estreita com essa relação também com a CUFA, né, em Taubaté, porque ela traz essa pauta periférica também forte, né? A CUFA está no Brasil todo, então é um movimento já super bacana, e a gente também comentava hoje sobre isso também. Quando você quer fazer as coisas, quer fazer acontecer, quer fazer o bem, às vezes você encontra alguns desafios que você fala, puxa vida, a gente está querendo fazer coisa boa e precisa de muitas burocracias, de muitas questões que às vezes não são orientadas, né? Então, a gente estava falando hoje que a prefeitura também consiga orientar a todos os órgãos que queiram contribuir para a melhoria do coletivo, né? Então, eu acho que a CUFA também tem ajudado muito aqui na nossa cidade, tem realizado trabalhos muito bacanas, principalmente na região do Parque São Luís, né? Então, a gente fez essa moção também que como você falou, merece, precisa aplaudir. A Rafa falou dos alunos também, eles ficam muito felizes, né? As pessoas que recebem esse reconhecimento ficam muito felizes. Com certeza. Então é isso, gente. Eu vou agradecer a participação de vocês. No próximo programa, então, vamos falar das emendas, vamos trazer o update da taxa de localização, né, que está esperando a resposta, também da convocação dos professores. Vamos ver isso, então. Você que nos assiste, obrigada pela audiência, continue se cuidando, isso é muito importante, e continue assistindo a gente, é claro. Até a próxima e tchau, tchau.